Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui trazer a minha definição sobre a minha crença no Jesus Cristo único, né? E a minha crença na Bíblia Sagrada. Eu quero falar sobre seitas e religiões, certo? E hoje eu tirei como para discorrer sobre por que eu não sou testemunha de Jeová. E estou falando da religião chamada as Testemunhas de Jeová. Vamos ver, né, conhecer um pouco sobre esta religião, né? Ela é considerada uma seita. Foi fundada por Charles Taze Russell, né, em 1874, certo? Vamos aqui ver os principais credos ou argumentos ou crenças que discordam, né, distorcem a palavra revelada, a palavra de Deus. Vamos aqui ver algumas teses, né, que eles creem, assim acreditam, né? Nós temos aqui que as doutrinas que a Testemunha de Jeová elas ensinam, a primeira delas é sobre a Trindade. Ela não aceita, ela não crê no Espírito Santo, não crê no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, certo? Entretanto, eles não crêem nos mistérios, né, de Deus. E nós temos versículos bíblicos que vai nos trazer aí, né, respaldo, né, onde a Bíblia ela fala sobre a Trindade. Primeiro ponto que nós já, de início da Bíblia, nós já deparamos com o versículo, onde Deus ele faz menção ali da Trindade, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, que é a seguinte expressão: e Deus disse, façamos, ali está no plural. Então significa que ali há mais de uma pessoa, né? Então podemos dizer que é o Deus Pai, o Deus Filho, ou Deus, o Filho e o Espírito Santo, né? E tem vários versículos bíblicos, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, Isaías capítulo 6, versículo 8, certo? Gênesis 1, 26, Mateus 3, versos 16 e 17, 1 Coríntios 12, versículo 4 até o 6, Efésios capítulo de número 3, 19, João 10, 30, 1 Coríntios 8, versículo 6, 1 João capítulo 5, versículo 7, 1 João capítulo 5, versículo 20, João capítulo 20, versículo 28, e Mateus 12, 32, e Atos capítulo 5, do 3 até o versículo 5. Então, quando você nega a Trindade, nega Deus Pai, nega o Filho, automaticamente você está negando Jesus, negando o próprio Deus. Vamos aqui ver mais, né, o que eles pensam sobre Jesus. Os testemunhos de Jeová, eles não creem que Jesus era filho de Deus, ou que Jesus é Deus. O que eles dizem? O que os testemunhos de Jeová dizem quando eles abordam alguém, né, em suas casas, né, para ensinarem? Observe que sempre eles vêm com um estudo sobre, lançando dúvidas, perguntas, né? Falam sobre Jesus, sobre o inferno, sobre a paz na terra, né? E o que eles acham sobre Jesus? Vamos lá. Eles afirmam que Cristo teria sido uma espécie de mera divindade, né, secundária, que Jesus não é eterno. Olha a sua gravidade. Eles falam que Jesus não é eterno. Então, se Jesus não é eterno, eles querem dizer que Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Quer dizer que Jesus ele é apenas um homem que veio como um dos profetas, certo? Então, é uma aberração. E eles comparam, né? Eles comparam Jesus com o arcanjo Miguel. Isso aqui é totalmente antibíblico. A Bíblia inteira vai nos trazer características de Cristo como sendo o próprio Deus, como possuindo atributos de onisciência, certo? Atributos, né, sobrenaturais. Então Jesus é o próprio Deus. Há um texto na Bíblia que fala que ele e o Pai é um só. Para os testemunhos de Jeová, eles acreditam que quando ele fala essa frase, que ele e o Pai é um só, eles dizem que é em obediência, né, em propósito, não em poder. Mas a Bíblia é clara que Jesus é Deus. Jesus é Deus. É a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, muito cuidado, né, com as testemunhas de Jeová, com falsos ensinamentos, né, que distorcem a palavra de Deus, distorcem o que realmente as Escrituras nos dizem acerca de Jesus, do Espírito Santo. Bem? Então vamos lá, e seguindo o nosso estudo. Eles acreditam, eles negam que Jesus não era sobrenatural, né? Eles negam que o seu nascimento não foi algo sobrenatural. Nós cristãos, evangélicos, assembleanos, nós acreditamos que o nascimento de Jesus veio de forma sobrenatural por intermédio do Espírito Santo, onde Maria era virgem, não tinha concebido, não tinha contato sexual com o homem, onde o anjo Gabriel vai dar notícia que Maria estava grávida e o que dela estava sendo gerado era do Espírito Santo. Certo? Só que os testemunhos de Jeová, eles negam, né? Eles negam que isso não aconteceu desta forma, desta maneira. Eles ensinam que os adoradores de Jesus são idólatras, porque Jesus era apenas um homem. Olha só, eles estão tirando a divindade de Cristo. Eu vou aqui trazer alguns textos, principalmente no Evangelho de João, que João foi um escritor que ele se preocupou em demonstrar mais o lado divino de Jesus. No capítulo 1 de João, ele vai começar dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, bem aí já dá para perceber
que João está dizendo com categoria que Jesus é Deus. No princípio era o verbo, a palavra, o haja. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. No capítulo 2, Jesus ele transforma água em vinho, mostrando o seu lado sobrenatural, seu divino. No capítulo 3, Jesus se apresenta como Salvador, aleluia. Ele se apresenta como, aleluia, o Salvador de Deus, demonstrando que ele veio morrer em prol dos nossos pecados. No capítulo 4, ele conversa com a mulher samaritana, ele fala que ele tinha água da vida, ele era a fonte da água da vida. No capítulo 7 e 8 de João, vai mostrar milagres que Cristo operava. Então, Jesus, como homem, é certo, ele teve fome, teve sede, mas também ele tinha um lado divino. Nós cremos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Só que os testemunhos de Jeová, eles discordam destas palavras, destas palavras. Eles dizem mais ainda que Cristo morreu na cruz, foi sepultado e que seu corpo desapareceu. Eles não creem que Jesus foi ressuscitado dentre os túmulos e foi ascendido aos céus, como está escrito em Atos, capítulo de número 1. Eles acreditam que o seu corpo desapareceu misteriosamente e está guardado por Deus para revelar-se no milênio. E que Cristo, ressurgido, não foi o que havia morrido, mas um Cristo invisível espiritual. Isso é a pura heresia. O texto bíblico é bem claro quando diz